mais um FIB Saúde, o programa que tem por objetivo informar a população sobre diversos temas sobre saúde e bem-estar. E hoje nós estamos aqui com a Camila, que é farmacêutica e professora do curso de farmácia aqui da FIB. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada. E nós vamos conversar hoje sobre o tema, os exames de análises clínicas que estão sendo feitos em farmácia. Não sei se vocês estão sabendo, vocês viram, mas todas as farmácias aí que estiverem adequadas podem realizar. Então eu estou assim com N dúvidas e eu falei, vou convidar a Camila para a gente fazer um bate-papo. Camila, me fale um pouquinho mais sobre esse assunto, por favor. Muito obrigada. Primeiro gostaria de agradecer pelo convite, é sempre muito prazeroso poder discutir sobre os assuntos pertinentes, né, da área da farmácia, principalmente para mim, no caso. Então, funciona assim. As farmácias iniciaram esse trabalho de serviço farmacêutico mais fortemente durante a pandemia, fazendo os testes rápidos de Covid. Então, foi um avanço muito grande, desafogando inclusive a fila dos pronto-atendimentos, né, com as pessoas que queriam fazer triagem para avaliar se elas estavam positivas ou não, né, para o Covid. E foi uma RDC provisória que autorizou isso, inclusive para fazer testes de gripe, na mesma época foi autorizado, né? Agora, com o fim, né, do estado da pandemia, pelo OMS e tudo mais, foram caindo essas resoluções que eram provisórias. Sim. Então, a Anvisa, no intuito tanto de ampliar a prestação de serviços de saúde que a farmácia poderia fazer por conta de uma necessidade do setor farmacêutico, mas também para garantir que isso tivesse uma continuidade, né, fez a RDC 786 de 2023, que já entrou em vigor agora em agosto, né? Então, é uma resolução a nível nacional, né, que permite que sejam feitos alguns testes, alguns exames laboratoriais, exames de análises clínicas. Sim. Acho que vai ter que cortar essa parte, não tem problema. Então, para que as farmácias possam fazer os exames de análises clínicas, né? Então, tanto manter a realização de testes para Covid-19, H1N1, gripe, né, em geral, H2N3, sim, também existem kits, Zika, né, também dengue. Olha, que interessante. São os exames que já vinham, né, no rol de testes autorizados, do tipo teste rápido, e aí entrou dentro dessa RDC, contemplando a necessidade da farmácia ampliar esses serviços para a comunidade. Eu achei muito interessante, porque são muitos testes, né? Assim, muitas opções que o paciente pode, a pessoa pode fazer. Eu vi que, na verdade, não é um resultado que faz um diagnóstico, isso acho que é bom deixar claro, né? É uma triagem, né, Camila? Sim. Então, é muito importante a gente frisar isso. Os exames de análises clínicas que poderão ser realizados em farmácia, eles são do tipo teste rápido, né? Então, não são para diagnóstico, né? Eles fazem uma triagem, eles podem fazer um rastreamento em saúde, como inclusive já foi feito uma campanha do Novembro Azul, que fez um rastreamento muito legal sobre diabetes no Brasil inteiro. Várias farmácias participaram através do conselho e foi um resultado muito bacana, porque é uma doença silenciosa, né, e muito impactante na saúde do paciente, né? Então, assim, da mesma forma, né, é feito um rastreamento e aí, a partir dos resultados, a gente sugere que procure o médico para realizar o diagnóstico e aí o exame necessário para fazer esse diagnóstico vai ser um exame laboratorial mesmo, né? Vai ter que ser em outras formas de fazer esse exame.
não quer dizer que os de triagem não sejam confiáveis, né? Eles são uma proposta diferente, uma proposta de triagem e acompanhamento para as pessoas que, por exemplo, eu já trato colesterol, é um tratamento crônico. Sim. Eu preciso saber se está dando resultado, né? Então, esses testes rápidos da farmácia facilitariam o acesso do paciente que quer acompanhar se o tratamento está sendo bom para o seu colesterol, né, na farmácia, através desses exames. Então, essa é a principal finalidade e uma necessidade que o farmacêutico clínico já estava encontrando no seu dia a dia, né? Porque nós podemos atuar no consultório farmacêutico, né? Acompanhando esses pacientes que fazem tratamentos crônicos, principalmente de saúde, sim, né? E além da prescrição, né, das doenças autolimitadas, né? E então o farmacêutico sentia falta desse acesso à informação, né? Tá bom, eu estou tratando colesterol, mas eu não sei enxergar qual o impacto disso sem fazer um exame. E aí, quando o farmacêutico solicitava o exame, na maioria das vezes o paciente precisava pagar indo a um laboratório, né? Então agora, não que o convênio vá aceitar ainda os nossos pedidos, que ainda não foi autorizado assim, por nenhum convênio, mas o paciente pode fazer na própria farmácia, sim, né? Com mais acessibilidade. Eu acho que o paciente vai ter uma rapidez maior, né? Nós estávamos conversando antes de começar realmente o programa, que na verdade essa pessoa tem que agendar um médico, que vai solicitar, não que não tem que passar no médico, mas como a Camila deu esse exemplo do colesterol, né? Aí tem que agendar o médico, aí faz o exame, tem que marcar um retorno, para você falar, então de repente você já acelera tudo isso, né? Você vê que ali aquela conduta está sendo assertiva, você já sabe aquele valor, então acho que vai ser realmente muito interessante. Aí a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses, que é um resultado muito importante, né, que nem para nutrição. Eu tenho muitos pacientes diabéticos e esse exame é muito importante para que eu tenha uma noção de como ele se comportou nesse último período, né? Porque às vezes fazer só a glicemia, eles já sabem como manejar, né? Sim. De uma forma que dê positiva. Passei no teste, né? Da glicemia em jejum. Mas não é suficiente, né? Então, a hemoglobina glicada que realmente mostra o comportamento, né, do paciente e é um dos exames que já está disponível, inclusive, em algumas redes de farmácia de maior mercado, assim, né, que já se estruturaram, já se anteciparam para isso e conseguiram, porque foi um curto espaço de tempo, né, por conta dos testes de Covid, né, que eles justificaram, assim, que já estava sendo feito, então ia ser interrompido e foi muito assertivo da parte da Anvisa fazer isso, porque estamos numa nova onda da variante. Exato. Né? Então, existe a necessidade de manter esses testes em farmácia e, ao mesmo tempo, regulamentar, né, essa possibilidade de acompanhamento. Né? Isso já acontece fora do país, né? Já em outros países isso já é uma realidade. Então, o Brasil acho que ele veio aí se adequando, né? Então isso vai trazer um conforto muito maior. Eu vi que tem ferritina também, me chamou a atenção porque eu tenho uma tendência à ferritina, independente da alimentação, a minha ferritina é sempre baixa. Às vezes eu falo, nossa, como será que tá minha ferritina, né? Eu ia falar, tem que passar no médico, pedir exame, então de repente eu posso ir lá e dosar realmente a ferritina para eu ter uma noção de como está se comportando, né? Então eu achei assim, realmente, HIV também, né? HIV, outros testes, né? Sífilis, então tem uma variedade muito grande de exames que... Nós tivemos, no último ano, né? Um surto de sífilis importante aqui no Brasil, no Brasil todo. Então, assim, com a sociedade
sempre com essas necessidades de ser mais ágil, de estar dentro da rotina do paciente e tudo mais, é muito importante que a farmácia seja esse posto de serviço para a população, né? Porque o farmacêutico é um profissional habilitado para fazer exames, Sim. né? Então ele logicamente precisa de estrutura, precisa saber fazer corretamente, eticamente, assinar um laudo. Ele vai responder, né, civilmente. Sim. Então, como o conselho falou, né, nas publicações, a gente precisa ter preparado, mas somos formados com essa capacidade, né? Então, é interessante para a sociedade, né, e para a farmácia também ampliar os seus serviços, né? Porque às vezes trata de forma medicamentosa e às vezes não, né? Exato. Eu também sou uma pessoa que tenho curiosidade de acompanhar, porque eu tenho triglicérides alto, né? Meu e na família tive diabetes gestacional. Olha. Né? Apesar de pouco, tratei só com dieta e exercício, né? E suplemento, e trato até hoje. Mas, né, tenho, às vezes, assim, putz, eu preciso despender um tempo para solicitar um exame, para depois retornar. Então, assim, eu já podia ir com o resultado. Né? E assim, a farmácia está aí, vamos falar assim, todas as esquinas você encontra uma farmácia, então o acesso é muito fácil. E é um local onde já tem um profissional farmacêutico, obrigatoriamente, Sim, né? com então certeza. Ele já está ali, então assim, realmente é muito vantajoso para todos, né? Para o estabelecimento, para o profissional, para a população. Muito, muito bacana. Vamos parar um pouquinho, fazer um intervalo e logo nós voltamos para continuar com esse assunto. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPnet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru, porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se! FIB, 25 anos. Você, pronto para a vida! Voltamos do intervalo, estamos aqui conversando com a Camila, que é farmacêutica, professora aqui do curso de farmácia da FIB. Nós estamos falando sobre os testes, os exames, né, de análises clínicas que estão sendo feitos em farmácias, né, que foi uma liberação deste ano pela Anvisa. E nesse segundo bloco nós vamos falar com a Camila sobre as amostras. Como que é feito esse exame, Camila? Então... não são todas as amostras biológicas que podem ser usadas, né, em farmácia. As farmácias vão poder testar o sangue periférico, então ponta de dedo, né, para diversos testes imunológicos, né, igual nós comentamos a dengue, o Zika vírus, né, Covid continua, né, podendo ser feito esse teste, e aí tem vários kits diferentes disponíveis no mercado. Eu comentei antes, né, de iniciar o programa, que é possível fazer até, eu não sei especificamente se está disponível em Bauru, mas entre os testes que vão entrar como disponíveis para teste rápido, que poderia ser feito em farmácia, são os testes farmacogenômicos,
Olha. né, que eles testam a informação genética do paciente, como que responde às drogas. Olha, Né? Então, muito interessante. se seria um perfil que metaboliza mais, metaboliza menos, como que responde. Então, muito interessante, mas tudo isso só com sangue periférico ou saliva. Tá. Né? Então, não pode coleta de urina, fezes, punção venosa, isso tudo continua restrito ao laboratório de análises clínicas. Ok. Né? Então, a saliva, né, essas secreções assim, igual nasal, faríngea, né, que se usava para o COVID, também continua podendo ser utilizado, e tudo que a indústria já desenvolveu nessa área e que tem a iniciativa de desenvolver daqui para frente. Ah, né? sim, imagino. Porque né? saliva também é uma amostra biológica assim, que está ganhando um espaço enorme, pela vantagem até de você conseguir uma coleta não invasiva, não dói, né, não machuca. Sim. E você consegue coletar até grandes quantidades, né, assim, sem maiores problemas. Então, é uma amostra muito versátil que a indústria tem investido bastante para essa área de diagnóstico. Então, assim, é promissor que cresça, né, as possibilidades dentro desse espaço. Então, né, não é uma coisa que vai substituir nunca o laboratório de análises clínicas. E, inclusive, duas coisas que são interessantes frisar é que, assim, não pode a farmácia ser um posto de coleta para um laboratório, né? Então, não pode haver esse repasse de amostra, né, de uma farmácia para um laboratório. Ele vai fazer o exame e acabou ali. Mas o laboratório, ele vai ter que andar junto com a farmácia como o suporte técnico, garantindo que a calibração esteja adequada e confiável, porque não adianta nada fazer o exame se não for confiável, né, para a saúde das pessoas. Sim, né? Então, perfeito. Vai funcionar dessa forma. Ótimo. Então, existem várias possibilidades aí de negócio, né, nesse ramo. É verdade. Camila, e aqui assim, porque eu fico imaginando, né, que é o local da farmácia, que a gente sabe que tem lá a salinha para aplicar uma injeção, para aferir uma pressão. Então, assim, tem que ter uma estrutura, né, diferenciada para poder realizar, né, que tem todo o cuidado também, né, para tudo isso. Então, assim, agora, né, com essa resolução, né, com a RDC, fica especificado no KNAI, né, da farmácia, que ela vai disponibilizar esse tipo de teste. Então, ela tem que estar dentro de todas as exigências sanitárias. Então, precisa ter um espaço reservado, não precisa ser uma sala para cada coisa, mas precisa estar bem especificado como que isso vai funcionar lá dentro. Então, ela pode ter uma sala de serviços farmacêuticos que faça injeção, teste e uma aferição de pressão. Ela pode fazer no mesmo ambiente, mas ela vai ter que deixar bem claro para a vigilância qual o fluxo do paciente lá dentro e como que isso vai acontecer, todos os procedimentos necessários, fazer aquele procedimento operacional padrão, sim, né? sim. Dos funcionários ali dentro, de como tem que cuidar. E existem as especificações para isso, né? O paciente não pode circular onde existem medicamentos à mostra. Né? Então, assim, que sejam... o paciente só pode circular onde esteja acessível o medicamento que seja isento de prescrição. Né? Então, são resoluções assim, sanitárias que vão ali entrar, né, em conjunto com essa nova, né? Então, pode ser um espaço reservado para
vários serviços, né? Mas isso tudo tem que ser bem determinado, bem definido. Sim, tem que adequar a estrutura, né? Adequar a estrutura e seguir todas as normas sanitárias, né? Necessárias para a coleta de amostras biológicas. E deixa eu te perguntar, e o resultado? O resultado é na hora? Tem alguns exames que demoram para ser o resultado? Como é que funciona? Não, todos são rápidos. É teste rápido, né? Todos são rápidos. Então, dentro dessa RDC, nenhum exame pode ser, assim, necessário uma interpretação, algum procedimento em cima dele, por exemplo, deixar incubar, igual na microbiologia, não pode nada disso. Precisa ser um teste que você coloque ali num aparelho, em algum dispositivo de medida e que ele te fale um resultado objetivo, quer dizer, pode ser um valor, pode ser sim ou não, tá? Mas não pode ser assim uma coisa que você precisa interpretar, então uma tabela de cor, né, alguma coisa assim que precise de um procedimento, de um preparo da amostra, né, nada disso. Ok. Né? Então, dentro do que caracteriza, né, um teste rápido. Perfeito. Nossa, bacana. Muito, muito interessante. Eu acho que já, assim, esclarecedor, para que a população tenha confiança para buscar, né? Porque eu acho que com isso, a gente consegue, como eu falei, não é um diagnóstico, mas é uma triagem que vai levar o paciente até o profissional médico, fazer o exame laboratorial, fazer o diagnóstico e poder ser medicado se for o caso. Então, você trabalha também com prevenção. Sim. Né? A hora que você vai prevenir ou controle de uma doença já instalada. Sim. Né? Eu acho muito interessante você citar aqui um caso que nós tivemos no estágio da FIB. Né? Dentro desse rastreamento que já era feito de glicemia, dentro do estágio da FIB, nós triamos uma aluna que possivelmente estava com diabetes. Olha. Então, fizemos o teste e deu alterado, repetimos, comparamos com outro aparelho e tudo mais para falar assim, não, realmente existe indicação para você procurar fechar o diagnóstico. E realmente houve o diagnóstico positivo, né? Apesar, né, de não ser uma situação agradável, né, mas pelo menos foi mais curto o percurso até fechar o diagnóstico, se tratar e ficar melhor. Né? Como você falou, é uma doença silenciosa. Quer dizer, até ela sentir sintomas mais intensos, ela já estaria muito mais elevada, com maiores prejuízos. Sim, e aí já se acostumar, porque hoje em dia, com essa grande prevalência, né, de doenças crônicas, nós vamos acompanhar o paciente. Nós não vamos encontrar e tchau. Né? A gente vai sempre fazer esse acompanhamento ali a longo prazo. Então, a vantagem da triagem é essa, né? Inserir no cotidiano, né, das pessoas, porque, como nós comentamos, né, da dificuldade de fazer uma consulta e tudo mais, às vezes não é nem o paciente, mas o familiar que não tem disponibilidade. Tudo isso impacta, né, no cuidado. E aí a pessoa pode passar um tempão sem fazer exames por conta de dificuldade de acesso. E então essa resolução tem essa vantagem, né? Você tem uma opção a mais, acessível, né? Sempre vai ter uma farmácia próxima a você que possa disponibilizar o serviço. E assim, de repente mudando a cultura, né? A cultura de você tratar, de você... Às vezes a pessoa não quer também saber o resultado, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Você tem receio, tem medo, mas é mudar essa cultura. Se eu identifico, né? Eu trato. Se eu deixo, mesmo não tendo sintomas, aquilo vai evoluir negativamente. Infelizmente, um diabetes, né? Ele tende aí a ficar mais complicado, entre outras doenças. Então, eu acho que isso vai trazer realmente essa mudança de comportamento da população. Então, foi assim, um ganho, né? Foi realmente um ganho. Então, eu acho que as pessoas podem buscar sem receio, sem medo,
tendo essa noção, né, de novo falando que não é um diagnóstico, o farmacêutico vai estar lá para auxiliar, para conduzir, para orientar, né, encaminhar, tá? Mas isso vai ser realmente muito relevante para a saúde e bem-estar da população. Sim, essa é a finalidade. Aqui em Bauru, algumas redes maiores de farmácia já estavam, né, espertas para isso, que já se imaginava que fosse feito alguma coisa por conta do fim da pandemia, né, das alterações das resoluções que eram só provisórias durante o estado de pandemia, né? Então, já está disponível o serviço de exames, de testes rápidos em farmácia, né? Então, se tiver alguém despertou o interesse, né, pode procurar nas redes de farmácia, em algumas farmácias de manipulação, de pessoas que já estão mais atualizadas aí, Sim. né? E cada um tem que saber da sua realidade. Se tem espaço disponível, se tem estrutura, recursos humanos, né? Sim. Que isso vai alterar também, provavelmente, na farmácia, porque não tem como fazer tantas atribuições sozinho, né? Isso. Porque só o farmacêutico pode fazer os serviços farmacêuticos. Exato. Né? Então, vai ser toda uma readequação, Isso. né? Que a gente espera que seja positiva para todos, né? Para a população e para os profissionais, né? E assim, né? Em geral. Em geral. É importante saber que Bauru já tem, então é só realmente perguntar, buscar os estabelecimentos. Acho que com o tempo, uma grande maioria vai acabar fazendo, né? E tem um site que a pessoa possa, de repente, verificar quais exames, de repente ela queira entrar, será que no próprio da Anvisa tem um site, quais exames, né, são ofertados? A RDC, ela não limita quais exames serão ofertados, tá. Ela fala quais amostras e quais as formas de fazer. Certo. Que são autorizadas. Sim. Né? Mas as farmácias, elas geralmente fazem, né, a sua listagem, né? Temos tais kits. Né? Então é melhor entrar em contato com a farmácia, perguntar, né, do interesse e o custo, né, cada um vai ter um custo, cada exame acaba tendo um custo, mas pelo que assim eu vi, são custos acessíveis, né, para a grande maioria, então é claro que cada um que vai identificar se realmente para si é um custo interessante, mas às vezes é pontual e é importante, né, e vai realmente ter um custo menor muitas vezes do que, né, você procurar às vezes ter que pagar uma consulta naquele momento, um exame naquele momento, para quem não tem um plano de saúde. Tem o custo geral. Sim, né? Sim. Você comparar o exame, né, de triagem perto de você acessar um serviço, procurar uma consulta médica, muitas vezes vai ser bem mais interessante, né, bem mais vantajoso. Né, se a gente puser tudo isso, né, na ponta do lápis, né? Então são exames acessíveis com essa finalidade mesmo, de todos poderem ter o acesso. E não esquecer que, na verdade, posteriormente, se você teve um resultado aí que precisa, você vai ter que buscar de qualquer jeito um acompanhamento médico e realizar um exame laboratorial, tá? Porque não é uma substituição. Tá? Camila, muito obrigada pela presença, foi muito esclarecedor, tá? Agradeço mesmo de coração. Obrigada a vocês, né, do FIB Saúde, agradeço muito o convite, foi muito bom. Obrigada, viu? Nós ficamos por aqui com o FIB Saúde, até o próximo programa.